Muito bem, queridos, estamos começando hoje a série Jesus nasceu, e aí? Nós estamos essa semana, nós temos tido diariamente aqui um tempo de oração, os pastores da igreja, temos nos reunido todos os dias, conversado. Essa semana então estava eu, pastor Elzafar, pastor Roberval, o irmão Joel. Eu disse, olha, a série de dezembro está pronta, mas a gente precisa encontrar um novo nome para a série. Porque assim, Jesus e o Natal, Natal de Jesus, né? Natal de amor, tudo isso a gente vem usando ano após ano. Eu acho que se você entrar na internet, o que você vai encontrar vai ser temas desse jeito. Eu queria encontrar algo aí que dissesse, talvez explicasse mais o porquê então do nascimento de Jesus. Aí o pastor Elzafar puxou da cartolinha lá e disse, aí pastor, Jesus nasceu, e aí? Eu digo, opa, achamos o título da série. Beleza, então vamos lá. Então essa é a pergunta da noite. Jesus nasceu, e aí? O que é que isso tem a ver com você? O que é que o nascimento de Jesus mexeu na sua história? Tá, Jesus nasceu, muito bem. O mundo se enfeita, se colore todo, e aí? O que é que isso tem a ver com a sua vida? O que é que isso tem a ver com a sua história? Eu disse na primeira celebração que essa era uma noite, depois dos louvores que a gente ouviu aqui, que eu podia simplesmente fechar aqui a palavra de Deus e dizer, olha, já fomos ministrados, a música foi suficiente e eu posso ir para casa adorando a Deus. Queridos, essa canção, O Amor Insistiu em Amar, é fantástica. Porque o escritor aos Hebreus, quando escreve o seu capítulo 1, diz que, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, resolveu falar nesses últimos dias pelo seu Filho Jesus. O amor insistiu em amar. Jesus insistiu em nos amar. E nós? O que é que temos a ver então com essa história? Então vamos lá? Jesus nasceu, gente, e aí? O mundo até hoje é contado em antes de Cristo, depois de Cristo, a C e DC. Sim, mas o que é que isso tem a ver comigo? O que é que esse nascimento influenciou, tem influenciado na minha história de vida? Então eu quero convidar você a ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo 1. Aliás, isso é uma forma errada de dizer. O Evangelho é de Jesus Cristo, tá? Escrito por João, na orientação do Espírito Santo de Deus. Então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Esse é um texto muito especial que fala da presença de Jesus entre nós. Então vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu então um homem enviado por Deus chamado João. Isso aqui se refere a João Batista, certo, irmãos? Chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Mas veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aleluia, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Esse texto fala com você? Dá um amém aí. Que bom, que bom. Meus queridos, então, Jesus nasceu. E aí? O nascimento de Jesus. Esse nascimento que mudou a história. Mudou para você? Tem mudado para você? Lucas, quando escreve o seu livro, em 4 passagens, ele vai se referir ao nascimento de Jesus. E quando eu estava olhando o texto aqui, eu comecei a pensar, por que Lucas, é Lucas quem mais fala sobre o nascimento de Jesus, por que Lucas deu tanto foco nisso aqui? Primeiro, Lucas era médico. Então, como ninguém, Lucas conhecia cientificamente o nascimento de uma criança. Ele sabia o processo legal do nascimento de uma criança. Um homem deitava-se com a mulher, eles então se amavam, tá? Ela engravidava e a criança nascia. Mas com Jesus não foi assim. Com Jesus é diferente. E creio eu, queridos, isso é uma análise minha, que Lucas então, com certeza deve ter se debruçado demais sobre esse nascimento especial, e por isso tanta ênfase ele dá quando ele escreve o Evangelho, em Lucas 1, 26 a 38, depois em Lucas 1, 39 a 56, depois Lucas 2, de 1 a 7, depois Lucas 2, de 8 a 20, Lucas está comentando sobre esse nascimento. E vocês sabem que o nascimento de Jesus Cristo, ele nasce sem a participação do homem. Maria, virgem, prometida a José para se casar, então, acha-se grávida do Espírito Santo de Deus. Aleluia, somente ele e mais ninguém teve o privilégio, então, de ser gerado. Por isso que a Bíblia, quando se refere a Jesus como filho de Maria, diz que Jesus foi o primogênito de Maria, ou seja, primogênito é o primeiro, tem outros. Mas ele, quando se refere a Jesus como filho de Deus, ele diz que Jesus é o unigênito de Deus, só existe um. Muito bem, se só existe um, o que é que esse nascimento diz para você? Vamos lá, queridos. A primeira coisa, queridos, que eu posso enxergar aqui é que há um plano de resgate que caminha junto com esse nascimento. Jesus nasceu, sim, o mundo é contado antes dele e depois dele, mas há algo mais especial nesse nascimento, há algo que mexe com a gente, há algo que fala a gente, é esse plano de resgate. A Bíblia é muito clara quando diz que a missão de Deus é resgatar o homem que ele criou para a sua glória. Deus, quando cria o homem, cria para adorá-lo, para a glória dele. E esse homem, então, se perde nesse caminho. E esse homem, então, peca, se distancia de Deus. Esse homem comete um deslize. E muito embora a gente sabe que o primeiro a ser tentado foi a Eva, ok? Quando tinha uma ordem expressa que podia desfrutar de tudo do paraíso, tudo que tinha ali no jardim do Éden, menos comer do fruto da ciência, do conhecimento da árvore do bem e do mal. Ela então come, mas interessante que depois, quando vai se reportar esse pecado, se reporta porque Adão pecou. Sabe por quê, querido? Porque Adão foi omisso. Adão calou. Quando Adão é interpelado, ele diz: não, a mulher que tu fizestes me deu do fruto e eu comi. Ele podia não ter comido, evidentemente. Então, eu quero aqui ilustrar com uma historinha que eu já contei, acho que uma vez, talvez mais. Eu quero lembrar essa história para que você pare de culpar Adão pelo pecado, para que a gente entenda por que Jesus vem, por que Jesus nasce, o que isso representa para nós, tá? Então, se você já escutou mais uma vez, eu quero pedir a você que, se você tiver uma história nova, aí tu me conta essa história nova, manda uma mensagem para mim, que da próxima vez eu apresento, tá bom? Mas como eu não tenho outra tão boa quanto essa para explicar isso, eu vou contar novamente. Domingo à noite, inclusive, alguns irmãos passaram e disseram: puxa, pastor, isso foi inédito, essa historinha de glória, que legal. Diz que certa vez um homem trabalhava numa pedreira. Eu quero perguntar aqui, quantos tem aqui
que já conheceram o trabalho que é feito numa pedreira? Quantos aqui? Gente, não tem nem 10 pessoas, tá? Para você ter uma ideia, se você conhecer uma pedreira hoje, já é bem diferente do tempo passado. Eu conhecia, na minha infância, adolescência lá, eu conheci o seu Bento, lá na minha cidade, era conhecido como Bento da Pedreira, e eu tive a oportunidade de algumas vezes passar lá e ver como era a extração de pedra. A máquina mais moderna que ele tinha era um ponteiro de aço desse tamanho, uma marreta que pesava entre 5 e 10 quilos. Era a máquina mais moderna que tinha para extrair a pedra. E depois para lapidar, fazer os paralelepípedos. Tá? E então, numa determinada pedreira, tinha um homem. E esse homem, cada vez que levantava aquela marreta pesada e batia ali naquele ponteiro de aço, ele fazia Adão. Adão. Não tinha jeito. E todos os dias passava ali um homem muito rico, num carrão, e eu via aquele negócio, Adão. E aquele homem, aquilo foi mexendo com ele, ele para um dia e disse: ô meu amigo, vem aqui por favor. Eu passo todos os dias aqui, eu venho almoçar em casa, eu venho do meu trabalho, da minha empresa, eu passo aqui, cada vez que eu vejo você batendo com essa marreta nesse ponteiro, você diz Adão. Ele disse: é porque é por causa desse desgraçado que eu sofro. Aí o homem disse: como assim? Ele disse: se ele não tivesse pecado, eu não estava aqui desse trabalho tão pesado. E o cara conhecia a palavra, viu, Manel? Eu estou achando que ele era algum desviado que estava ali, e ele tinha o conhecimento, e ele ficava naquela história. E ele vai e diz: olha, eu estou sofrendo aqui por causa de Adão. Aquele homem, sem pensar duas vezes, disse: então, eu quero fazer o seguinte, você é casado? Ele: sou. Quantos filhos você tem? Ele disse: eu tenho 11 filhos. O homem disse: é muito mesmo. Mas muito bem, eu quero fazer uma proposta para você. Amanhã, você vai trazer sua esposa e seus 11 filhos para cá. E quando for nesse horário, eu vou trazer mais 2 carros. E vou levar você para a minha chácara. Eu tenho uma chácara aqui ao lado, onde eu tenho algumas casas. Eu tenho uma casa grande que vai caber sua família confortavelmente. Eu quero que você vá morar. E tem mais uma: você nunca mais vai sofrer, nunca mais você vai trabalhar no pesado. Você vai ter comida, você vai ter roupa, os meus serviçais vão com você e com sua família comprar roupas para vocês, seus filhos terão a oportunidade de estudar nas melhores escolas, tudo que eu puder lhe dar, eu vou lhe dar, e você nunca mais vai sofrer, porque eu fiquei realmente penalizado aqui, vendo o seu sofrimento. O homem, meio cético, ouvindo aquela história, disse: doutor, pode trazer a família. No outro dia, ele traz aquela ruma de menino, né? Vem com a esposa para lá. E aí, o homem, na hora marcada, para lá. 3 carros, põe eles dentro, leva lá. Gente, quando chega ali naquela chácara espetacular, era uma verdadeira mansão. E ele foi lá, e era quarto por menino, uma suíte muito boa para o casal. Aquele negócio todo, se acomodou todo mundo, marcou a hora disso, a tal hora os meus serviçais vão pegar vocês aqui para ir comprar roupas novas para vocês, a geladeira está cheia, a despensa está cheia, ela nunca vai esvaziar, vai estar sempre cheia, e não vai faltar nada para você, absolutamente nada. O homem tão feliz da vida, mas antes do homem sair da casa, disse: agora tem um pequeno detalhe. Dentro da suíte deles, está vendo aquela caixinha? Era mais ou menos uma caixinha assim, desse tamanho, ó. Parece que eu estou vendo. Desse tamanho a caixinha aqui, ele disse: está vendo aquela caixinha? Você pode usufruir de tudo que tiver nessa casa. Você pode usufruir de tudo que tiver na chácara. Mas naquela caixinha você não pode tocar. Porque se você tocar nela, tudo isso que você está recebendo, você perderá. Meus irmãos, não deu outra. Foi o homem saindo, ele olhou para a mulher e disse: o que é que tem dentro daquela caixa mesmo? Bom, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 4º mês ele não resistiu. Pegou uma escada, pôs lá na parede, subiu, e quando puxou a caixa, um pássaro que estava lá dentro soltou-se. Quando soltou, ele se agoniou para pegar o pássaro, corre aqui, corre acolá. Ouviram as batidas e aí bateram a porta dele. Disse: o que é que está acontecendo? Disse: não, é porque eu mexi na caixa e o pássaro soltou, e eu estou querendo pegar esse pássaro para botar de volta. Ele disse: não precisa mais. Você pegue sua família, você pode ficar hoje aqui ainda, amanhã
nós vamos levar para o lugar onde nós pegamos vocês, e a partir de amanhã você não estará mais conosco. Mas eu quero dizer apenas uma coisa para o senhor. A partir de amanhã, se o senhor voltar a trabalhar na pedreira, quando o senhor levantar aquela marreta e bater naquele ponteiro, o senhor não vai dizer mais Adão, mas você vai dizer seu próprio nome, que é por sua culpa que você vai voltar para lá. Meus queridos, a semelhança desse homem somos eu e você, desgraçados pecadores, gente ruim, que pela misericórdia de Deus fomos salvos, amém? Por amor dele, porque como cantamos anteriormente, ele insistiu em amar-nos, ele insistiu em amar, e nós estamos aqui hoje adorando ele, glorificando. Então, Jesus nasceu, e aí? Junto com esse nascimento, queridos, veio o plano do resgate, a missão de nos resgatar, e ainda mais, era uma missão dupla, sabe por quê? Porque o homem tem um problema duplo. Sabe qual é o problema duplo? São os nossos pecados e o meu pecado. São os seus pecados e o seu pecado. Como assim, pastor? Não é suficiente. Os seus pecados, ainda mais o seu pecado, sim. O problema é duplo. Sabe por quê, queridos? Porque pecados são aquelas coisas que são cometidas diante de Deus, e eles são muitos e podem ser enumerados. Isso são pecados. Por exemplo, eu minto, eu nego alguma coisa, eu escondo algo, eu faço algo que está em desacordo com a vontade, com a palavra de Deus. Isso aqui são os pecados, eu posso enumerá-los, tá? Eu posso listá-los. Ele, puxa vida, né? Eu fui grosseiro com meu irmão, com a minha irmã, eu respondi o meu pai de uma maneira que ele não merece, ou não merecia que eu respondesse ele desse jeito. Você pode enumerar esses pecados, isso é uma coisa. Mas existe o pecado. E o que é esse pecado? É um princípio que opera em mim, que opera em você. Que Paulo vai relatar isso nas suas cartas, quando ele diz: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. É o pecado. É o pecado que Davi relata nos Salmos, onde ele pede perdão a Deus e diz: em pecado eu fui gerado e em pecado concebeu-me a minha mãe. Então, há um problema duplo. Há o pecado que é inato a nós, e há o pecado dos deslizes do dia a dia, dos nossos erros, das nossas falhas. E, queridos, para um problema duplo, precisaríamos então de uma solução dupla. E a solução dupla, ela vem através de Jesus, no sangue derramado e na cruz do Calvário. O sangue que nos purifica de todo pecado. A cruz, onde há a expiação dos nossos pecados. Um problema duplo, uma solução dupla, apontada por Cristo Jesus. Porque, amados, o sangue de Cristo soluciona o problema daquilo que fizemos, enquanto que a cruz soluciona o problema daquilo que somos. Lá na cruz, então, eu fui feito filho de Deus, aleluia. A velha criatura agora é transformada pelo poder e pela ação de Jesus Cristo. E eu então, como diz João 1,12, no texto que lemos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, glória a Deus. Ah, meus amados, Jesus nasceu, e aí, o que isso mudou na sua história? Todos pecaram, diz Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Só que na solução desse problema duplo, Jesus Cristo aparece de forma que só Ele sabe fazer e que só Ele pode fazer. Por isso Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, ele diz que Deus demonstra o seu amor para nós em que Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, glória a Deus. Meus queridos, não há palavras para agradecermos a Deus, não há palavras para dizer como somos gratos pelo que Deus tem feito, pela operação dele na nossa vida. Paulo, quando escreve mais uma vez na carta aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 24 a 26, Paulo diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante
a fé pelo sangue dele, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia! Esse mesmo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não mereço nada, você não merece nada, mas pela graça dele, pelo amor dele que insistiu em nos amar, nós somos resgatados para a honra e glória de Deus Pai. Aquele vínculo perdido no pecado lá no início, agora é restaurado a partir do nascimento desse Jesus que começa a mudar a história. Ah, meus amados, quando eu olho para essa história, eu entendo de forma muito clara que a presença de Jesus não apenas limpa o nosso coração, não. Ah, Jesus limpou meu coração, não. Mas Jesus nos dá um novo coração. Ele não apenas limpa, Ele põe um coração novo. Por isso que Paulo escreve 2 Coríntios 5,17, diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que... não é parte se faz novo, não. É tudo, né? Tudo se fez novo. Ele não limpa, Ele dá um novo coração ao homem. No lugar de um coração de pedra, no lugar de um coração pecador, no lugar de um coração que escarnecia de Deus, Ele dá um coração de carne, dá um coração amoroso e dá um coração que glorifica o nome de Deus. É um novo coração, é uma nova vida, é uma nova caminhada. Quando a luz de Jesus brilha, quando a luz do Senhor brilha de forma especial em meu coração, queridos, a minha primeira atitude é clamar por perdão. Perdão, Deus, tenho sido falho contigo. Cada vez então que eu estou tete a tete com Jesus, é porque assim, gente, Jesus anda conosco o tempo todo, ok? Mas muitas vezes nós não andamos com Ele. Muitas vezes a gente sabe dar uma desviadinha aqui, fica meio de costa, meio de lado. Mas quando eu estou frente a frente com o Senhor, quando eu olho para Ele, quando eu entendo realmente que a palavra dEle está me confrontando, está me ensinando, está fazendo com que eu olhe para esse Deus tão especial que morreu por mim, que se entregou por mim. Quando o Senhor então me confronta nesse ponto, então eu penso em perdão e tenho a plena convicção de que perdão é o caminho para sermos libertos de todos os males. Disse na primeira celebração e quero repetir agora: tenho extrema dificuldade em ouvir de um cristão de que ele não sabe perdoar. Muita dificuldade. Muita dificuldade. O cristão que não perdoa, ele não pode nem olhar para a oração modelo que Jesus Cristo nos ensinou, que está registrada em Mateus capítulo 6. É modelo a oração. Mas no meio desse modelo está: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Só se perdoa perdoando. Só se apaga coisa quando há perdão. Mal feito contra o outro, palavra de maldição dirigida contra o outro, língua ferina atacando o outro por trás, fuxico e fofoca espalhada ou no meio da igreja ou fora da igreja. Isso só se apaga com perdão, com pedido de perdão, com humildade para dizer: meu irmão, me perdoa, mas eu pequei contra você, eu fui injusto, eu fui injusta com você, eu disse algo que não era para ter dito, porque mesmo se isso fosse verdade, não competia a mim espalhar essa notícia, esse fato. Ah, queridos, cristãos de verdade perdoam e sabem pedir perdão. E quando isso acontece, pode ter a certeza absoluta que a luz de Jesus brilha em seu coração, que a luz de Jesus brilha em sua vida. Qual é então o melhor presente para esse Natal? Qual
Qual o melhor presente para esse Natal? Afinal de contas, Jesus nasceu. E aí? Será que o melhor presente é se enfeitar, se colorir? Eu acho lindo a época do Natal. Lindo. Tá? E a minha esposa acha mais linda ainda do que eu. O que a gente pode fazer lá em casa para deixar iluminado, a gente faz com alegria no coração. Alguns dizem, mas isso foi uma festa que foi pagã. Quisera eu que todas as festas pagãs fossem cristianizadas e que a gente então adorasse a Jesus nisso. Mas o Natal precisa deixar de ser um evento comercial para a humanidade. O Natal precisa deixar de ser um evento apenas luminoso nas ruas e com podridão dentro de casa. O Natal precisa ser uma festa que ilumina as ruas, mas que ilumina vidas, que ilumina corações, que ilumina lares, que fala o real sentido de Jesus. Quando eu penso em Natal, eu posso enxergar claramente que Natal é Deus se aproximando de nós para que nos aproximemos dEle. Até porque a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em toda a história foi Ele se aproximando de nós e nós indo a reboque disso. Nunca foi o contrário. Não, é Deus buscando o homem, é Deus se aproximando. Lá no pecado, lá no Éden, quando acontece, Jesus que vinha no final da tarde conversar com o homem, chega lá e eles estão escondidos porque pecaram, e Deus diz, ei homem, cadê você? Deus sempre procurando o homem. Essa procura que se inicia no nascimento de Jesus, ela termina com a sua morte na cruz do Calvário e a ressurreição 3 dias depois. E a partir dali, queridos, ele deixa de habitar presencialmente. A partir dali ele deixa de ser uma figura simbólica nos templos e passa a ser o Deus vivo que habita, que mora no meu e no seu coração. Na nossa vida. Jesus, queridos, deseja ser recebido em seu coração, mas Ele não é um arrombador de portas. Jesus deseja ser achado por você, e nada melhor do que nesse Natal, em que celebramos o nascimento dEle. Receba Jesus e encontre a direção. João 1, 4 e 5, a Bíblia diz que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não as derrotaram. Receba Jesus em seu coração, tenha direção, e mude o seu DNA. Ah, pastor, que é isso? DNA não muda. Fisicamente falando, não muda. Embora já haja alguns enxertos de plantas, já clonaram animais, tá? Mas vamos partir do princípio que fisicamente DNA não mude, mas espiritualmente Deus tem o poder de mudar. Espiritualmente Deus tem o poder de transformar, tá? Por isso que João 1, 11, 12, é claro o texto quando diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não somos mais criaturas, não somos mais, como alguns creem, uma obra do acaso, não, nós somos agora filhos de Deus no amor de Cristo Jesus. Receba Jesus, tenha direção, mude o seu DNA e encontre a verdadeira vida. Ah, queridos, quando um dos discípulos questiona Jesus sobre o caminho, João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu quero me fixar nesse momento na vida. Jesus, que havia se revelado no Evangelho de João como Deus encarnado agora, ele diz que ele é a vida. No capítulo 1, e no verso 14, que nós lemos inicialmente, o texto diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus traçou um plano para você, mas Ele não impõe esse plano para você. Jesus é o caminho.
Jesus é a verdade e Ele é a vida. Mas Ele não vai entrar no seu coração à força. Não vai. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a palavra de Jesus é dirigida ali para uma igreja, mas eu quero, nessa noite, trazer isso para a sua vida pessoal. Jesus diz: eis que eu estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitas pessoas têm ouvido isso durante anos na vida. Muitas pessoas têm ouvido Jesus batendo a porta, Jesus querendo começar uma caminhada com você. Ele que nos amou, Ele que insistiu em nos amar, continua batendo ainda a porta de muita gente. Mas um grande pregador disse certa vez que ele não abre essa porta. E não abre por uma questão muito simples, porque essa porta não tem fechadura do lado de fora. Essa porta só tem fechadura do lado de dentro. E se é do lado de dentro, quem pode abrir é você. A porta do seu coração, somente você pode destrancar, para que Jesus entre e faça morada segura. Existe um plano perfeito, que começou no nascimento dele e que culmina na sua ressurreição. E esse plano é para que você o aceite de todo o coração. Você aceita esse plano? Você quer seguir esse plano? Você quer caminhar na direção desse Deus que se entregou por você, que amou você, que se doou por você? Você quer fazer isso? Dê um passo na direção. Destranca a porta do seu coração. Não deixa ele ficar batendo. Não. Hoje é o dia. 1 Coríntios 6,2 diz que o dia aceitável da salvação é hoje. E é hoje que Jesus convida você para viver junto com Ele o mais fascinante projeto de vida. Receba o plano de Jesus em sua vida e ame-o como Ele tem amado você, de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.